Oi, eu sou a professora Juliana. Essa é a nossa quarta aula sobre gênero narrativa de aventura. Nela nós vamos apresentar uma nova história hoje. Nas últimas nós vimos a história de Peter Pan e de Alice no País das Maravilhas. E hoje a gente vai apresentar sobre o Mágico de Oz. Nós vamos apresentar uma cena do filme, a cena inicial do filme e a cena inicial do livro, para que a gente verifique se as duas batem, se tem muitas diferenças, né? Vamos fazer uma análise bem legal, né? Para ver as questões das divergências e das convergências que tem entre as duas histórias, as duas apresentações. E nós escolhemos, né, esses dois aqui para comparar. Cena do filme Mágico de Oz, de 1939, e um livro do Mágico de Oz, só que já do ano de 2019, né? Uma diferença bem grande aí. A gente quer ver como é que são apresentadas, né, as histórias para o público, para saber se elas estão bem parecidas, se tem algumas características que diferenciam. E também vamos contar com a participação da professora Adila, que vai fazer uma retomada com o assunto tratado nas nossas aulas, uma revisão sobre as classes gramaticais, e vamos ter a professora Heloísa falando um pouco sobre a estrutura dessas três histórias, analisando, comparando um pouco das três, no caso, e espero que vocês gostem. Nesse momento, eu vou dar início a apresentação da cena do filme, a cena do ciclone do filme, aquele filme lá de 1939, para que vocês assistam. Eu recortei a parte inicial, mas, né, vou falar um pouco mais à frente, mas a parte inicial do filme vai apresentar, né, onde a Dorothy mora, né, o filme ele é todo em tons de sépia, todo não, né? A parte inicial é em tom de sépia, vocês vão ver já já. E aí vai mostrar um pouco, né, do local onde a Dorothy mora, quem vive lá, né, a estrutura da casa, a estrutura dali. E vai mostrar também que a Dorothy tem uma discussão e foge de casa junto com o Totó, né? Mas no meio do caminho ela encontra um senhor que fala para ela que ela tem que voltar porque a tia dela tá muito doente, né? E ela volta para casa. E quando ela volta para casa, né, já está formando o ciclone. O ciclone está formado já. Ela vem em volta de muito vento, né? E vocês vão ver a seguir. E vai aparecer a cena como que foi feito, né, o ciclone no filme. E aí logo mais eu vou dar continuidade apresentando o livro que eu havia apresentado para vocês, né, lá no comecinho. Esse livro aqui, que a gente vai fazer a leitura dele e vai servir para que a gente compare como que foi apresentado, para que a gente compare como que foi apresentado no livro e como que está sendo apresentado no filme, né? A história base é a mesma, né, de Baum, e só que, né, quem desenvolve, né, ele pode alterar algumas coisas, né, pode apresentar da forma que achar melhor, e a gente vai ver como é que se vai ter alguma diferença, né? Essa aqui é uma obra, como eu disse no começo, de 2019, uma tradução, e a gente vai comparar aí para ver se tem divergências, convergências, vai ser bem legal. Agora eu vou dar início à apresentação do filme. É melhor você se abrigar, Sylvester. Bem-vindo uma tempestade, um ciclone, para falar na linguagem dos camponeses. Pobre menina, eu espero que ela chegue bem em casa. Vamos depressa, soltem os cavalos, achem o ícone! 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 Diabos, ícone! É o ciclone! É o ciclone!
Vamos todos lá para o porão, vamos! Venham, vamos sair daqui! Eu não consigo encontrar a Dorothy, ela deve estar aí fora no meio dessa tempestade, vamos procurá-la! Vamos, venham, rápido! E aí, gente, o que vocês acharam, né, dessa cena que a gente trouxe pra vocês, né? Como vocês viram, como se sucede os acontecimentos. A Dorothy volta para casa, mas enquanto ela está voltando, né, as pessoas que moram, né, na casa soltam os animais, né, porque os animais eles sabem que vai acontecer, né, que tá ali o perigo, então eles vão fugir. E se escondem no sótão não, num porão, né, que é muito comum nas casas dos Estados Unidos, que é justamente pensando nos furacões, nos ciclones, né, e servem de abrigo. Só que vocês perceberam que fica fora da casa, né? Aí que vai ter uma pegada legal quando a gente for ver no livro. E aí, né, em tom de sépia e tudo mais, o que acontece? Dorothy consegue chegar em casa com o Totó, abre a porta de casa e, né, quando ela chega em casa não tem mais ninguém, porque o tio, a tia, né, os funcionários dos tios já estavam no abrigo, né, deles. E a Dorothy chega em casa e o ciclone, né, cada vez mais perto, cada vez mais forte. E aí, muito vento, né, ela fica bem desesperada. E aí, uma janela, quando ela consegue chegar no quarto, né, uma janela, né, se solta, se desprende, né, por conta da ventania e bate na cabeça dela. E aí ela desmaia na cama dela e o Totó fica lá, né, que é o companheiro. Depois disso, depois que acontece essa movimentação aí da Dorothy desmaiar, né, a gente começa a ver o cenário pela janela. E aí ela vai começar a ver, né, que ela percebe que tá dentro do ciclone.
E aí vai ser uma cena até um pouco cômica, né? Porque vão passar diversas pessoas e animais em volta dela, né? Passa até uma senhorinha de bicicleta. A gente sabe, né, que na vida real isso não vai acontecer, né? Mas no filme eles fazem, né? E ela percebe que ela tá dentro do ciclone. E aí, essa que vai ser a cena do ciclone, né? E agora, a gente vai ver aqui como que essa cena foi apresentada nesse livro. E eu vou apresentar para vocês o texto mesmo, né? Relembrando, é desse livrinho aqui, né? E aí a gente vai ler juntos, tá bom? Vou apresentar aqui o texto escrito. Aqui vai ser a cena do ciclone já no livro, né? O livro que eu escolhi, ele não tem ilustrações, né? A única ilustração que existe é a da própria capa. E aí eu vou apresentar o texto escrito para vocês. Esse livro aqui, ele é da editora Ciranda Cultural. Tem aqui, né, aqui embaixo na imagem vocês podem ver que tem o símbolo da editora. E ele foi traduzido por Laura Folgueira em 2019. Certo? Essa parte inicial aqui vocês não vão ter, né, na cena que a gente recortou para apresentar aqui, porque a gente escolheu só mesmo a parte do ciclone, que seria interessante para essa análise, mas vai dar aqui, ó, para vocês verem como que é apresentado no texto, né? Vai ser muito detalhista, né? Bem descritiva, porque justamente como não tem o suporte da imagem, o imagético, é necessário que seja bem descritivo para que o leitor ele consiga imaginar, né, todo ali o contexto, todo ali o cenário, os personagens, né? Então vai descrever como aqui. Essa parte eu vou ler aqui, que é importante para que vocês percebam a diferença que vai ter no filme, né? Dorothy vivia feliz em meio às enormes pradarias do Kansas, com o tio Henry, que era o fazendeiro, e a tia Anne. A casa deles era pequena, pois a madeira para construí-la tinha de ser transportada em carroça por muitos quilômetros. Haviam 4 paredes, um piso e um teto, compondo um cômodo. Esse cômodo tinha um fogão que parecia enferrujado, um armário para louça, uma mesa, 3 ou 4 cadeiras e as camas. O tio Henry e a tia Anne dividiam uma cama grande que ficava em um canto, e Dorothy tinha uma cama pequena em outro canto. Não havia nada parecido com um sótão, nem porão, exceto um pequeno buraco cavado no solo, chamado de porão de ciclone, aquilo que eu tinha falado para vocês, né, no começo, onde a família podia se abrigar caso chegasse um daqueles gigantes redemoinhos poderosos, o bastante para destruir qualquer construção em seu caminho, né? Tinha um alçapão no meio do piso e uma escada que descia até o pequeno buraco escuro. Vocês perceberam que aqui, né, o porão de ciclone ele fica dentro da casa, não fora? No filme ele é apresentado fora da casa. Já percebemos aí uma das diferenças. Aí, certo. Quando parava na porta e olhava ao redor, Dorothy só conseguia ver a grande pradaria cinzenta por todos os lados. Nenhuma árvore ou casa quebrada, Nenhuma árvore ou casa quebrava a ampla vastidão de planície que chegava ao horizonte em todas as direções. Então você consegue imaginar que é uma casinha no meio do nada, né? O sol tinha queimado a terra cultivada até ela virar uma massa sem cor, com pequenas rachaduras e por toda a superfície. Isso aí vocês conseguem lembrar também que é bem semelhante com o apressado no filme. Nem a grama era mais verde, pois o sol havia torrado o topo das folhas longas até que elas ficassem no mesmo cinza de todo o resto. A casa tinha sido pintada uma vez, mas o sol fizera bolhas na tinta e as chuvas lavaram. Agora a construção era tão tediosa e cinza quanto todo o resto. Você já consegue imaginar, né? No filme é apresentado em tons de sépia. É um marrom que também tem muito cinza, né? O que quebra o marrom é o cinza. Então fica bem semelhante. A tia Anne era jovem e bonita quando foi viver ali. O sol e o vento também tinham mudado, tirando o brilho dos seus olhos e deixando-os cinza sombrio. Tinha levado o rosa de suas bochechas e de seus lábios, agora também cinzas. Ela era magra e seca, não sorria mais. Na época em que Dorothy órfã chegou, a tia Anne ficava tão surpresa com a risada da criança que gritava e colocava a mão no coração sempre que a voz alegre alcançava seus ouvidos,
e olhava para a menina maravilhada por ela conseguir achar algo para rir. Né? Então, essa descrição faz a gente pensar que é uma coisa meio triste, né? O cinza, sem vida, sem cor, né? Sem alegria. Né? Então, isso já vai formando na gente que está lendo a história, né? Esse cenário, e a gente vai sentindo como é uma história literalmente cinza, né? Uma coisa seca, uma coisa triste, né? Sem vida alguma. Aí, né? A gente ainda não chegou na parte do segundo, vamos lá. O tio Henry nunca ria, trabalhava duro de manhã até a noite e não sabia o que era alegria. Também era cinzento. De sua longa barba até suas botas grosseiras parecia sério e solene, e quase não falava. Era o Totó que fazia a Dorothy rir e impedia que ela não ficasse tão cinza quanto toda a sua volta. O Totó não era cinza, era um cachorrinho preto e com pelo longo e sedoso, e pequenos olhos negros que brilhavam alegremente nas laterais de seu narizinho engraçado. No filme ele é apresentado exatamente assim, né? Ele não tem tanto foco naquela cena, mas a gente consegue ver que ele é bem pequenininho e pretinho, bem peludo. O Totó brincava o dia todo, e a Dorothy, que o amava muito, brincava junto. Naquele dia, porém, não estava brincando. O tio Henry estava sentado na soleira, olhando ansioso para o céu, ainda mais cinzento do que o normal. Então, olha aí, já é um dia mais tedioso do que os outros, mais cinzento do que os outros. Dorothy parou a porta com o Totó no colo e também mirou o céu. A tia Anne estava lavando a louça. No extremo norte, o tio Henry e Dorothy ouviram um lamento baixo do vento e conseguiram ver o lugar onde a grama alta se curvava diante da tempestade iminente. Então houve um assovio agudo no ar vindo do sul, e quando voltaram os olhos para aquela direção, viram ondulações na grama. Olha aí esses detalhes. De repente, o tio Henry se levantou. E ele vai falar aqui. Está chegando um ciclone, Anne, avisou a esposa. Vou dar uma olhada nos estoques. Então correu para os galpões onde ficavam as vacas e os cavalos. Tia Anne abandonou o trabalho e foi até a porta. Um olhar lhe mostrou o perigo próximo. Rápido, Dorothy! Corra para o porão. Totó pulou nos braços de Dorothy e se escondeu embaixo da cama dela. A garota foi atrás dele. Tia Anne, com muito medo, abriu o alçapão no piso e desceu a escada para o pequeno buraco escuro. Dorothy, enfim, pegou o Totó e começou a seguir a tia. Quando já tinham atravessado metade do cômodo, o vento gritou alto e a casa tremeu tanto que ela se desequilibrou e caiu sentada no chão. Então algo estranho ocorreu. A casa girou 2 ou 3 vezes, lentamente pairou no ar. Dorothy sentiu como se estivesse subindo num balão. Os ventos norte e sul se encontraram no lugar em que ficava a construção, criando um centro exato do ciclone. E aqui, ó, vocês viram que tem uma diferença da história contada no filme. Aqui a Dorothy não existe a briga nessa cena, nessa história. A Dorothy não sai de casa com o Totó, ela não encontra o homem que conta que a tia tá doente, simplesmente tá todo mundo em casa e chega o ciclone. Então, assim, já percebemos outra diferença aí, né? E aí, enquanto a Dorothy está tentando entrar dentro, né, do galpão que fica dentro de casa, né, juntamente com os tios, que na história não acontece, porque a Dorothy não chega a entrar, né, no local, né, de segurança, ela tá junto com a tia. Um momento. No meio de um ciclone, o ar em geral é parado, mas a grande pressão dos ventos dos dois lados da casa fez a casa subir cada vez mais até estar no topo do ciclone. Ali ela ficou, sendo carregada por quilômetros e quilômetros com a leveza de uma pena. Isso aí a gente vai ver no filme, né? Também igualzinho. Estava muito escuro e o vento uivava de forma horrível ao redor dela. Mas Dorothy percebeu que estava se movendo com bastante facilidade. Foram as primeiras voltas e uma outra vez em que a casa virou demais e ela se sentia sendo balançada gentilmente, como um bebê num berço. O Totó não gostou, corria pelo cômodo, agora aqui, depois ali, latindo alto, mas a Dorothy ficou sentada no chão, esperando para ver o que acontecia. Em algum momento, o Totó chegou perto demais do alçapão e caiu, e na hora a menina achou que o havia perdido, mas logo viu uma das orelhas dele saindo pelo buraco, pois a forte pressão do ar estava segurando o bichinho de modo que ele não caía.
Ela engatinhou até o buraco, pegou o Totó pela orelha e o arrastou de volta para a sala, fechando a porta para não haver mais acidentes. Horas e horas se passaram, e lentamente a Dorothy superou o medo, mas se sentia muito sozinha, e o vento girava tão alto ao seu redor que ela ficou quase surda. No início, ela se perguntou se seria destroçada em pedacinhos quando a casa caísse de novo. Mas conforme as horas correram e nada terrível aconteceu, ela parou de se preocupar, decidindo esperar calmamente e ver o que o futuro traria. Por fim, engatinhou pelo chão até a sua cama, onde deitou. Totó a seguiu e deitou ao lado dela. Apesar do balanço da casa e do barulho do vento, Dorothy logo fechou os olhos e caiu no sono, o que também vai acontecer no filme. E aí, gente, vocês conseguiram, né, ver aí as diferenças desse pequeno fragmento da história, né? A gente pegou só a parte inicial do livro, é assim que começa o livro, né? Vocês já foram, né, introduzidos aí nessa leitura. E esse é o primeiro capítulo desse livro. E aí, a gente já percebe as diferenças estruturais. Estruturais não, né? A estrutura segue a mesma. Mas a diferença na forma de contar a história, né? E muitos dos livros que vocês forem ler, vocês vão perceber essas diferenças, né? Caso a gente já conheça o filme primeiro, né? Antes de ler o livro. E a gente vai percebendo essas questões e fica cada vez mais instigante. A gente continua a leitura para pensar, nossa, mas o que vai ser diferente agora, né? Porque a gente fica lembrando do filme, com aquela memória, né, em mente. E aí fica pensando, poxa, mas no filme não era assim, olha só que legal. Ou então, poxa, no filme foi tão mais emocionante. Poxa, no livro tá muito mais emocionante. Então, assim, gente, essa é uma pequena demonstração de como é interessante nós lermos os livros das histórias que a gente conhece apenas por filmes. Eu sou muito fã de Harry Potter e eu posso garantir pra vocês que ler os livros, nossa, é incrível, né? Eu não vou dar spoilers, mas a gente percebe, parece que nossos olhos se abrem para muito mais coisas que, que são apresentadas nos filmes, né? Tem muito mais detalhes, a gente imagina de outras formas. É muito legal essa experiência. E eu indico a vocês a continuar essa leitura e também, né, para assistir as versões que tem da história do Mágico de Oz. Né, não tem só aquela, tem outras, né, mais recentes. Tem também o filme, né, do Mágico de Oz mesmo, né, que vai ter outra vertente, que vai apresentar o Mágico de Oz, que ele não tem tanta relevância assim. Nesses filmes ele é apresentado em relance, né? E já o filme novo, né, do Mágico de Oz vai apresentar a história dele, né? Como que ele chegou em Oz. E aí, gente, né? Eu queria saber, né? Quero que vocês comentem aí o que vocês acharam dessas diferenças, se vocês acharam que, né, foram muito relevantes, se não tem, assim, tanta importância, se for diferente, qual foi a versão que vocês acharam mais legal, né? O que vocês acharam dos detalhes que tem descritos no livro, né? Que vai trazer essa riqueza, né? Porque a gente precisa observar o filme para poder perceber esses detalhes. No livro, né? Tudo descrito, bem desenhadinho, para que a gente imagine, né? Na nossa mente e faça essa história acontecer aqui dentro, né? Da gente. Logo mais, eu vou apresentar um resumo dessa história para vocês, né? Como o nosso tempo é curto, eu não tenho como apresentar inteiro para vocês esse livro, né? Mas é muito legal, gente. A leitura é muito gostosa. Como vocês viram, a linguagem dele não é difícil, uma linguagem bem acessível. Eu vou apresentar um resumo para vocês, né? Se vocês... é um resumo baseado na história do filme, que é mais acessível, né? Está no YouTube, vocês podem assistir completo, né? Eu tenho DVD, mas né, é difícil hoje em dia alguém que tem aparelho de DVD, né? E aí vocês podem assistir, eu vou passar o resumo e depois vocês podem assistir, a gente pode deixar o link, né, do filme aqui nos comentários, para quem tiver interesse. E também eu posso deixar o link de onde eu comprei esses livros. Vocês podem perceber que ele tem o mesmo estilo dos livros anteriores. E realmente, porque eles são da mesma editora. Vou pegar aqui para vocês. Eles são da mesma editora. E
eles seguem o mesmo padrão de diagramação, né? De estrutura. Vocês já conhecem, né? Das outras aulas, né? As folhinhas são amareladas para facilitar a leitura. As letras, elas têm um tamanho ótimo, não vai forçar a vista de ninguém. E aí os livrinhos, eles seguem a mesma estrutura de diagramação, né? De estruturação do livro. E por enquanto é isso, né? Fiquem com um resumo da história para que vocês se encantem com essa história, né? De narrativa de aventura da Dorothy, que logo mais, né, nas cenas seguintes dessa daí, ela vai perceber que tá no mundo novo. E aí que vai começar a aventura dela. E vocês percebem, né? Todas essas histórias, os personagens principais sempre são transportados do mundo real para um mundo diferente, né? E aí, de lá que essa aventura começa. Esse não é um padrão que necessariamente precisa ser 100% seguido, caso você tenha vontade de escrever uma narrativa de aventura, mas esse é o mais comum. Vocês sempre vão perceber essa mudança de universo, né? A pessoa tá aqui no mundo real e normalmente ela não está tão feliz, e aí ela vai para um universo maravilhoso e lá ela começa a viver as aventuras dela, né? Então é isso. Agora eu vou continuar a explicação no outro formato. Então, como o nosso tempo é muito curtinho, né? A gente não tem como ler todo o livro para vocês. Ou então, né, passar todo o filme aqui. Mas tem ele disponível no YouTube também, caso vocês queiram assistir. Então eu vou fazer um resumo, trazer um resumo da história, né? Todo o desenrolar do caminhar, né, da Dorothy por todo, né, o andamento da história, para que vocês conheçam, né, se interessem, né, e quem sabe vocês comprem um livrinho para ler, para saber se tudo bate, se todas as informações contidas aqui estão certinhas, se as histórias elas seguem essa mesma linha temporal, se os personagens são, né, dessa mesma forma que vocês imaginaram lendo o livro, vendo o filme, né, e aí eu vou trazer esse resumo para vocês. Essa era a parte que a gente viu, né, que é a parte antes do ciclone, que vai apresentar a Dorothy, que é uma menina de 11 anos, que tem o seu cachorrinho, o Totó, né? E ela mora no Kansas com os seus tios. E aí, né, um certo dia, ela teve uma discussão, né, com seus familiares e com uma vizinha e resolveu fugir. No que ela foge, ela encontra um vidente, e esse vidente fala, não, volte, sua tia tá muito doente, tá muito mal. E quando ela volta, quando ela chega em casa, um ciclone chega do nada, né? E aí a casa dela é tirada do chão e ela é transportada para a terra, né, de Oz. Certo. E esse aqui vai ser o segundo momento da história, que é uma coisa bem interessante. Como vocês viram no filme, ele é todo em tons de sépia, né, um amarronzado, né? E aí, assim que a Dorothy chega em Oz, tudo se transforma, tudo fica colorido, né? Como vocês podem ver aqui nessa imagem, fica tudo colorido. E tem essa questão, né, do maravilhoso, né? Tipo, um mundo novo, um mundo fantástico. E aí tudo ganha vida, tudo ganha cor. Chegando em Oz, a casa cai, né? E aí ela é recebida pelos moradores locais. E lá é contado que ela, quando caiu em cima da bruxa má do leste. Que tem a bruxa má do oeste também, que a gente vai conhecer mais pra frente. E ela cai em cima da bruxa má do leste. E todos os cidadãos comemoram junto com ela e tudo mais, né? E ela é recebida pela bruxa boa do oeste, que vai presenteá-la com os sapatinhos vermelhos de cristal que pertenciam à bruxa má do leste, né? E dando seguimento à história, após essa recepção, esse momento bem caloroso, cheio de músicas e danças, né, em comemoração, né, pelo feito, sem querer querendo, da Dorothy, né, a gente vai aparecer essa nova personagem, que é a bruxa má do oeste, que é a irmã da bruxa má do leste, que vem questionar a Dorothy, quer saber quem
que matou a sua irmã, que é a bruxa má do leste. E aí ela tenta pegar os sapatinhos que foram presenteados a Dorothy, mas ela não consegue pegar. Ficam firmes e fortes no pezinho da Dorothy. E a bruxa boa, ela vai aconselhar a Dorothy a encontrar o Mágico de Oz, porque ele poderia ajudar ela a chegar em sua casa, retornar para o Kansas, né? Após, né, a indicação da bruxa boa do Oeste, a Dorothy parte, né, em busca do Mágico de Oz, seguindo o tão famoso, né, caminho de tijolinhos amarelos. E durante a sua caminhada, durante a sua busca, ela encontra 3 personagens icônicos, né, que vão fazer parte dessa busca junto com ela. E o primeiro que ela encontra é o Espantalho, que está muito triste porque ele não tem um cérebro. E aí ela conta que está indo até buscar o Mágico de Oz e convida para que ele venha junto para que o mágico realize, né, esse desejo dele de ter um cérebro. Caminhando mais um pouco, ela encontra o Homem de Lata, que lamenta porque ele não tem um coração. E aí ele também se junta nessa busca, nessa caminhada, para que o mágico realize essa vontade dele de ter um coração. E mais pra frente eles encontram o Leão Covarde, né? Justamente a gente tem a imagem do leão, né, forte, que não tem medo de nada, destemido, né? É o rei da floresta. Mas esse aqui em questão é covarde. E aí ele lamenta muito por ser covarde, por ser medroso. E aí ele se junta também na busca, né, na caminhada, para que o Mágico de Oz o torne corajoso, muito forte, certo? Após, né, o grupo se unir em busca de um mesmo propósito, eles seguem seu caminho, né, nos tijolinhos amarelos. Aqui estão os 3 e os 4 e vão em busca, né, da cidade das Esmeraldas, que é onde o Mágico de Oz vive. Chegando lá, eles são impedidos de entrar por um guarda, mas assim que eles veem os sapatinhos vermelhos da Dorothy, ele permite a entrada. Quando eles finalmente entram, é informado para eles que nada seria realizado se eles não trouxessem a vassoura da bruxa má do Oeste, que é a irmã da bruxa que apareceu lá no começo. Então eles deixam a cidade das Esmeraldas e vão em busca da bruxa má do Oeste. Eles partem em direção, né, à casa da bruxa má do Leste e chegam lá. Quando eles chegam, né, tem todo aquele confronto com ela, eles dizem o que precisam. E aí a bruxa, né, numa tentativa de amedrontá-los, diz que vai fazer maldades com o cachorrinho da Dorothy, o Totó. Ele está presente em muitas das fotos aqui. Aqui o Totó. E aí ela, né, como é uma bruxa má, ela ateia fogo num dos braços do espantalho, né? Não sei se vocês sabem, o espantalho é feito de palha, é um material que é inflamável, é muito fácil de pegar fogo. E aí ela bota fogo numa dos braços do espantalho. A Dorothy, numa tentativa de salvar o seu amigo, joga água nele, né, para apagar o fogo. Só que ela não sabia que as bruxas não podem ter contato com água, pois elas derretem. E quando ela joga água no espantalho, também pega na bruxa, que derrete. E aí todos os funcionários que moravam ali com a bruxa, todos os monstros que moravam lá, agradecem muito e entregam a vassoura da bruxa para ela e para os amigos. Com a vassoura em mãos, né, eles partem agora de volta à cidade das Esmeraldas para falar com o mágico e fazer os seus pedidos, né, em troca da vassoura. E, chegando lá, eles esperam que tudo se realize. Entretanto, o mágico, ele vai para o espantalho que queria ter um cérebro, ele dá um pergaminho, como se esse pergaminho significasse o conhecimento. Para o leão, ele dá uma medalha de coragem, de bravura, e aí, né, como se fosse muito corajoso. E para o Homem de Lata, ele dá um relógio que tem o formato de um coração. Ele vai falar, né, uma icônica frase dizendo que lembre-se, o coração não se julga por quanto você ama, mas sim por quanto você é amado pelos outros. E a Dorothy fica sem o que ela desejava, que era voltar para sua casa. Por quê?
No final, né, quando eles realmente encontram o mágico, eles percebem que o mágico não tem poder algum, né? Ele fornecia esperança, ele não tinha poder de realizar grandes feitos, ele não tinha, né, essa mágica, não fazia mágicas. E aí, né, como a Dorothy não conseguiu o que ela desejava, ela volta, né, para a cidade que ela estava no início, e lá ela encontra com a bruxa boa do oeste. E lá a bruxa conta que a Dorothy sempre teve o poder de voltar para casa. Era só desejar aquilo e bater os calcanhares, né, 3 vezes com os sapatinhos mágicos. E ela poderia voltar para casa, mas ela precisava viver toda essa aventura para que ela reconhecesse toda a capacidade dela de enfrentar as adversidades para poder retornar para casa. E aí, né, a bruxa indica que depois, né, da Dorothy ela refletir por tudo que ela viveu, né, ela tinha que bater o tornozelo 3 vezes com os sapatinhos vermelhos e dizer a frase: não há lugar melhor do que a nossa casa. Certo. E, né, depois que a Dorothy bate os sapatinhos e repete a frase, ela acorda, desperta na sua cama, né, com os seus familiares em volta, e ela percebe que tudo que ela viveu foi um sonho. Vocês estão lembrando, né, da Alice? Exatamente, o mesmo desfecho, né? Essas aventuras foram vividas em sonho. E aí nós temos o final feliz da nossa querida Dorothy, que retorna para sua casa, agora bem mais confiante, né? Tendo vivido uma aventura, conhecendo pessoas incríveis que vão crescer, né? E é esse o fim da história da Dorothy. Bom, gente, nós vamos iniciar agora essa segunda parte da nossa 4ª aula, ok? Vocês acabaram de acompanhar a leitura do primeiro capítulo de O Mágico de Oz, o Ciclone, e agora nós vamos usar algumas dessas orações, dessas frases retiradas desse capítulo para realizarmos uma análise morfológica. Então, mas o que é análise morfológica, professora? Vocês lembram lá na nossa primeira aula, quando nós fizemos nossa revisão das 10 classes gramaticais, sendo as variáveis e as invariáveis, e definimos cada uma? Pois é, agora nós iremos realizar a prática dessas análises. Então, nós vamos usar palavra por palavra dentro de uma oração e nós iremos definir o que cada palavra é dentro dessas 10 classes gramaticais que nós já estudamos. Então, eu trouxe aqui pequenos exemplos para vocês para realizarmos essas análises, ok? O primeiro exemplo que eu trouxe aqui é essa frase: o tio Henry nunca ria. Nós temos aqui 5 palavrinhas. Primeira coisa que a gente faz, a gente separa essas palavrinhas, a gente separa essas palavrinhas em um quadro para podermos realizarmos a análise. Vamos lá. A primeira palavrinha aqui é esse o, que é um artigo definido masculino singular. Agora irei mostrar para vocês como as histórias que nosso grupo apresentou têm histórias diferentes, têm características próprias, porém elas seguem a mesma estrutura. Nós organizamos 4 características importantes para mostrar para vocês a questão estrutural. A primeira, ação. Segunda, motivação. Terceira, modo. Quarta, consequência. Agora nós vamos mostrar cada uma dessas características nas histórias da narrativa de aventura que nós apresentamos. Também vamos compartilhar com vocês o questionamento. Primeiro, qual é o acontecimento principal da história? Segundo, por que os personagens estão vivendo essa aventura?
Terceiro, como que se desenrolam os acontecimentos dessa história? Quarta, o personagem principal ele consegue atingir o seu objetivo? Agora eu vou começar pela primeira história, né, que eu apresentei. Vocês lembram? A primeira história, ela conta a história do Peter Pan. Qual é o acontecimento principal da história? É quando o Peter, junto com a Sininho, vão até a casa da família Darling. Chegando lá, né, eles encontram a Wendy e também os irmãos dela. Eles ficam encantados, né? Porque a Wendy, ela conhecia as histórias maravilhosas que o Peter vivia junto com os meninos perdidos. E a Wendy, ela desejava viver histórias iguais. Chegando à Terra do Nunca, eles encontram quem? O Capitão Gancho. Quando, né, eles percebem a aproximação das crianças, ele os ataca. E as crianças elas conseguem fugir. Peter Pan vai apresentar, né, para as crianças perdidas o Andy e os seus irmãos, né? As crianças perdidas moram na floresta. E o Andy, todas as noites, conta história para que eles durmam. Todos gostam muito das histórias. Peter Pan, né, no final da história, ele vai conseguir alcançar seus objetivos, pois ele derrota o Capitão Gancho. Agora, irei apresentar detalhes da estrutura da história da Alice. A história começa quando a pequena menina, muito curiosa, segue o coelho branco que usa colete e um relógio. Alice o segue e cai na toca do coelho. E lá é um mundo diferente, o País das Maravilhas. Alice se assustou e desejava sair de lá. Procura ajuda e encontra vários personagens no caminho. Por exemplo, o Chapeleiro Maluco, o Gato Risonho, a Lagarta, a Rainha Vermelha, que é muito má. Mas no final, a Alice consegue escapar da Rainha Vermelha e volta para casa, mas percebe que tudo era só um sonho. Agora vou falar um pouco da terceira história, O Mágico de Oz. A história começa com a Dorothy, uma menina que mora na cidade do Kansas. Junto com seus tios. Num dia, um ciclone invade a cidade que ela mora e leva a casa dela para a cidade de Oz. Dorothy desejava muito voltar para sua casa. E as pessoas que moravam em Oz avisam que ela precisa procurar ajuda com o Mágico de Oz. Então, Dorothy vai à procura do Mágico de Oz e no caminho encontra um espantalho, um homem de lata e um leão. E todos eles queriam pedir coisas também ao Mágico de Oz. Também encontrou a Bruxa Boa e a Bruxa Má.
Ao final da história, a Dorothy encontra o mágico e consegue voltar para casa, acordando em sua cama, e percebe que tudo foi um sonho, igual a história da Alice. Lembram? Vocês perceberam as semelhanças estruturais? Todas as histórias aconteceram em mundos diferentes, fora da realidade, e seguem a mesma estrutura. Começa sempre com uma pessoa mudando o seu lugar. Depois, ela passa a viver muitas aventuras. E no fim, elas sempre conseguem o seu objetivo. Agora é o fim da nossa quarta aula. Muito obrigada por nos assistir. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, podem perguntar nos comentários. Não esqueçam de curtir e compartilhem com os amigos. Na próxima aula, nós vamos dar sugestões de lugares para criar histórias de narrativa de aventura. Vai ser muito legal. Assistam. Até a próxima. Tchau, tchau.